Eu sinceramente pensei muito se eu deveria ou não contar a minha história, porque eu entendo que não é algo normal, mas também eu não sei como sair disso. Inclusive, eu e ele já ficamos, mas eu vou explicar como tudo isso começou. Meu pai e a minha mãe se casaram muito novos. Inclusive, minha mãe engravidou de mim, ela tinha apenas 17 anos, e aí meus avós falaram que tinham que se casar. E assim eles começaram uma vida junto. Eles sempre trabalharam muito para me dar uma vida melhor. Tudo do bom e do melhor. A minha mãe, ela sempre foi muito nervosa, ela nunca teve muita paciência comigo. Tanto que eu tenho lembrança, assim, mais ou menos de uns 6 anos de idade que eu tinha, que ela falava que eu estraguei a vida dela. Já o meu pai, ele sempre foi muito amoroso, sempre me deu carinho e conforto. Ele sempre saía comigo quando minha mãe dava crises. Ele sempre me levava, assim, em shopping, para tomar sorvete, em parques, praças. Ele sempre fez de tudo, sabe? De tudo mesmo, pra mim não me afetar com o que minha mãe falava. Ele vivia dizendo que me amava, que eu era a princesa dele. Então, com tudo isso, eu sempre fui mais apegada com o meu pai do que com a minha mãe. E eu me desenvolvi muito rápido. Com 12 anos de idade, eu já tinha corpo. E vários meninos da escola já davam em cima de mim. Mas até então, eu não entendia o porquê, mas eu não me interessava por nenhum deles. Quando uma das minhas amigas vinha me falar que fulano queria ficar comigo, eu respondia: credo, ele é muito criança, como se eu fosse adulta. Eu, nessa idade, já ficava encantada com o meu pai. E, por sinal, que é um homem muito bonito, que sempre foi de se cuidar. Minha mãe sempre tratava ele muito mal, dava patada nele. E aí eu pensava, nossa, se fosse eu casada com um homem desse, né? Como o meu pai, eu nunca o trataria assim. E eu ainda não entendia muito bem, mas nessa idade eu já olhava para ele com outros olhos. Eu via ele arrumando o cabelo, tirando a camisa, quando ele chegava do trabalho, e eu ficava encantada. Ele ali sempre me mimando, sempre fazendo tudo por mim. É que nos meus 15 anos, de fato, eu já tinha percebido que eu olhava para ele com outros olhos. O que eu sentia por ele não era normal. Inclusive, eu cheguei de comentar com uma amiga minha, assim, que era a melhor amiga minha da escola, que meu sonho era ficar com meu pai. E ela ali só olhou para mim e disse: credo, que nojo. Como eu a vi que eu tinha falado demais, né? Naquele momento eu falei que eu estava brincando e encerrei a conversa. Acontece que esse meu desejo só estava aumentando. Quando ele me abraçava e me beijava no rosto, eu já sentia algo diferente. Então isso me fez não querer ficar com nenhum garoto da minha idade, porque quem eu queria era ele. Até que meus 17 anos, meu pai e minha mãe tiveram uma briga muito feia. E minha mãe saiu, falou que ia sair com as amigas dela à noite e deixou meu pai em casa muito chateado, arrasado. E foi quando eu chamei o meu pai para assistir um filme comigo. E ali eu abri um vinho que tinha em casa pro meu pai, mesmo sabendo que meu pai sempre foi muito fraco para bebida. Coloquei uma taça para ele, fui lá e entreguei para ele, mas ele disse que não ia beber, mas eu insisti, falei: bebe, pai, você precisa relaxar. Chegou um momento que eu já tinha empurrado mais que a metade da garrafa nele de vinho, né, e eu vi que ele já não estava mais em seu estado normal. Naquele momento eu me aproveitei do estado em que ele estava. Eu nunca tinha ficado com ninguém, mas eu já tinha visto vários vídeos, então mais ou menos tinha uma noção ali de como ia fazer. E aí eu dei um beijo nele. Quando eu beijei ele, aí ele tentou se esquivar, começou a querer me empurrar, sabe? E aí eu só falei: relaxa que eu vou te fazer melhorar. E eu fiquei com ele ali na sala mesmo. Depois de tudo ali que aconteceu, eu ajudei ele a chegar no quarto dele, né? E botei ele pra dormir. E juro que aquela noite eu fui dormir pisando nas nuvens. E eu achava que eu tinha ganhado o céu, quando na verdade eu estava transformando minha vida em um inferno. Juro que nem me atentei. E como eu disse, isso não é normal. E no dia seguinte eu acordei com os dois brigando feio. E minha mãe perguntando com quem ele tinha bebido o vinho que estava na mesa. E ele falando, né, que ele bebeu sozinho porque ele estava muito mal com a briga dos dois. E eu ali no meu quarto só escutando. E de repente a briga acabou. Parte 2.